Bom, boa tarde a todas e a todos. Nós vamos dar início, então, à segunda parte da nossa jornada Autismo, a Voz e a Clínica. Antes de passar a palavra para Jean-Michel Vives para começar a sua conferência, eu gostaria já de antecipar, fazer um convite para vocês. Nós estamos aqui nessa primeira jornada Outra Arte Lapsus, e nós já vamos iniciar desde já a segunda jornada, que vai ocorrer em agosto do ano que vem, segunda jornada Outra Arte Lapsus, que vai tratar da comemoração dos 100 anos do famoso texto de Freud, Luto e Melancolia. Então, vocês oportunamente receberão a comunicação desse evento, que certamente vai ser bem interessante e vai trazer um debate que a gente espera que seja legal o ano que vem. Queria também aproveitar para convidar todos, na sexta-feira da semana que vem, às 8h30, aqui no prédio atrás da Legolândia, nós vamos ter o seminário do Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, o Lapsus, com a presença da Maria Lívio Tourinho Pérez, que virá fazer sua conferência sobre psicanálise e práticas hospitalares. Todos estão convidados, não é necessário fazer a inscrição, mas é sujeito aos lugares disponíveis. Vai ser das 8h30 às 10 da manhã. Tá? Todos estão convidados para essa conferência. Sexta-feira da semana que vem. Então, eu vou te deixar fazer você mesmo. Bom, eu vou aproveitar a deixa, então, e anunciar nos dias 16, 17 e 18 de novembro a nossa jornada do Outra Arte, que vai ter como tema o caso entre exceção e transmissão. Estão todos convidados. E também eu quero fazer uma retificação, que nós esquecemos de incluir o nome da Raquel como Maria Raquel como organizadora desse evento, tá? Muito obrigada, Raquel. Muito bem, então nós vamos dar início para a conferência do Jean-Michel Vives, que se chama Oficinas Terapêuticas, uma mediação para cada um. Vai ser uma ocasião muito especial, porque a nosso convite, Jean-Michel Vives aceitou correr o risco de fazer sua primeira conferência em português no Brasil. E eu queria desde já te agradecer muito, né, que não apenas essa delicadeza, essa gentileza, mas de ajudar a dar esse passo a mais, né, nessa já histórica colaboração da psicanálise brasileira e francesa, e que esse momento é um momento para a gente muito especial, que a primeira vai ser justamente aqui na Unicamp, nesse nosso evento. A gente toma isso como um momento muito especial para nós, a gente te agradece já de coração. Eu falo aqui tanto no nome do Lapsus, como no nome do Outra Arte, de todos nós aqui. Jean-Michel. Muito obrigado. A Affinity Therapy é um novo modelo terapêutico no tratamento do autismo que preconiza levar em consideração o interesse específico que pode manifestar uma criança. Sua originalidade é ter sido concebida por pais, Ron e Cornelia Susskind, a partir de suas próprias experiências com seu filho Owen, autista e fascinado por desenhos animados. Longe de expor um método aos sucessos desses pais é ter sabido isolar o valor lógico da afinidade de seu filho, criar uma abertura em seu fechamento, permitindo estabelecer um vínculo com ele e encadeado um trabalho terapêutico. É assim que eles conceituam o que chamam de Affinity Therapy, uma abordagem por aquilo que há de mais singular em cada um.
Há muitos anos, as instituições de acolhimento de crianças com sofrimento psíquico propõem oficinas terapêuticas utilizando diferentes mediações. Oficinas de contos, jardinagem ou até mesmo pintura são modalidades de atendimento que dão um ritmo ao cotidiano de oficinas à sua disposição. Neste caso, estamos em uma lógica inversa àquela enfatizada pela Affinity Therapy. Ao invés de se apoiar no que traz a criança, o principal seria de lhe propor uma mediação à qual ela deve aderir. Assim, para além do autismo, a Affinity Therapy nos leva a interrogar o atendimento das crianças nas oficinas terapêuticas. Uma relação entre essas duas abordagens é possível. Mais precisamente, a questão pode se escrever como nas oficinas terapêuticas de mediação o interesse específico da criança, ou mais amplamente sua singularidade, pode ser acolhida. Hoje, proponho confrontar essas duas abordagens, Affinity Therapy e oficinas terapêuticas, que parecem apresentar uma lógica inversa para mostrar uma possível relação entre elas. Seremos, portanto, levados a distinguir e a definir as noções de interesse da criança e de desejo do clínico. Affinity Therapy. Estamos nos Estados Unidos. Ron e Cornelia Susskind são os pais de Owen, uma criança que, de acordo com o que eles dizem, desenvolve-se de maneira bastante habitual até os 3 anos de idade. Eles observam, nesta época, uma perturbação no comportamento e nas atitudes de seu filho. Ele se fecha progressivamente sobre si mesmo e passa os dias assistindo desenhos animados, principalmente aqueles de Walt Disney. Um diagnóstico de autismo regressivo é então feito pelos profissionais consultados. Owen perde o uso da linguagem e seus pais declaram: nosso filho desapareceu. Ele chorava, estava inconsolável, não dormia mais, não olhava mais nos olhos. Uma única palavra permanece presente: jus. Ela é, às vezes, pronunciada just voice. Vocalização isolada e incompreensível por quem está ao seu redor. Uma manhã, na presença de toda a família, Owen assiste pela enésima vez o desenho animado A Pequena Sereia. Trata-se de um momento crucial. A mãe ouve os diálogos do desenho animado e parece compreender o just voice. E então, pronunciado por seu filho. Trata-se da cena em que Úrsula, a medusa malvada, pede a Ariel, a pequena sereia, para dar-lhe sua voz. Just your voice. A mãe então exclama: It's not juice, it's just your voice. Miriam Perrin descreve esta cena. Cornelia Susskind decodifica e Ron dirige-se a seu filho. I grab Owen by the shoulders. Just your voice. Is that what you're saying? Owen lhe olha e diz muito claramente: Just your voice, just your voice, just your voice. E Walt, seu irmão, conclui: Owen's talking again. Ao contrário do que preconizamos diferentes terapeutas que eles consultarão nos Estados Unidos, os pais explicam que eles decidirão se interessar pelos desenhos animados assistidos por seu filho. Eles descobrem então que ele sabia de cor dezenas de diálogos de Walt Disney.
A partir desse momento, eles se apoiam sobre esse suporte para estabelecer uma comunicação com Owen. Os membros da família pegam emprestado a voz e as palavras de diferentes personagens de desenhos animados e conseguem se comunicar com o menino. Miriam Perrin comenta com elegância: a família, à noite, se transforma secretamente em personagens de Disney, cada deles adotando a voz e os diálogos de dos duplos de Owen, a fim de lhe dizer alguma coisa. Mas isso vai mais longe. Os desenhos animados não serão apenas um meio de comunicação para Owen. Ron Suskind nota que seu filho faz desses filmes ferramentas que lhe permitem aprender o mundo. Aprendizagem da leitura a partir dos créditos finais, tratamento dos afetos graças à escolha de cenas específicas, decodificação das relações sociais, inclusive das relações amorosas, a partir das intrigas que ligamos diferentes personagens nos desenhos animados. Owen usava esse interesse específico, afinidade, que lhe era própria, como uma máquina para decodificar, decifrar os enigmas do mundo ao seu redor. Notemos a pertinência da escolha do nome dado a essa experiência, que claramente coloca a ênfase não sobre um eventual efeito terapêutico dos desenhos animados, mas sobre o centro de interesse da criança. Como efeito, é importante indicar que não se trata de terapia pelo desenho animado, mas de terapia por afinidade, uma afinidade escolhida pela criança. A ênfase recai aqui sobre um ponto essencial: o saber deve ser situado do lado da criança. Seria um erro achar que os interesses das crianças são extravagâncias. Pelo contrário, a Affinity Therapy impele o clínico a escutar e elaborar o que a criança traz ao longo de suas sessões. Isso posto, o que pensar das oficinas terapêuticas que oferecem mediações? As mediações totalmente prontas, prêt-à-porter, que num primeiro momento poderiam parecer como opostas à lógica destacada pela Affinity Therapy. É o que iremos explorar para daí isolar suas implicações. A iniciativa da criação de uma nova oficina pode ser tomada pela administração de uma instituição e imposta para a equipe. A oficina pode, igualmente, ser transmitida de um animador de ateliê que vai se aposentar, por exemplo, para outro recém-contratado. Assim, em algumas instituições, as oficinas existem há muitos anos, oferecendo um suporte imutável. Finalmente, a criação de uma oficina encontra sua fonte no interesse particular que um interventor tem em uma atividade ou em uma arte. O que dizer, então, do interesse da criança em oficinas nas quais as mediações são predefinidas? O interesse do animador de ateliê não deve ser tomado no sentido de que ele teria uma expectativa em relação ao paciente e ao que ele poderia produzir. Nesse caso, o terapeuta estaria do lado da demanda e da sugestão. Como dar conta da particularidade deste desejo que anima o animador de tais oficinas? Para isso, contaremos como suporte da seguinte material clínico. Batista,
8 anos, é uma criança muito inibida que permanece retraída na sala de aula e não se engaja na aprendizagem, o que a leva a repetir a primeira série. Ele se faz notar por suas bizarrices, grita na sala de aula ou ainda pega objetos nos estojos dos colegas e deixa-os cair atrás de um armário situado no fundo da sala. Recebido em um centro de consultas, ele é encaminhado para um atendimento em grupo. Por ocasião de uma entrevista preliminar, recebemos Batista e sua mãe. Na defensiva, a mãe evita nos olhar e fala pouco. A propósito de seu filho, ela dirá simplesmente: ele está sempre no seu mundo. E ele se conta histórias com lenços de papel. A nosso pedido, ela explica que ele pega pedaços de lenço de papel que ele balança e com os quais ele inventa histórias. A mãe imita um gesto parecido como uma estereotipia. É difícil compreender o valor dessas histórias e o que podem representar esses pedaços de lenço de papel que ele balança. Neste momento, apenas tomamos nota. Omar, 11 anos, está sob a ameaça de ser encaminhado para uma turma especializada, razão pela qual ele vem à consulta. Em reação dual, ele fala pouco e se mostra totalmente inibido. Ele é encaminhado para um atendimento em grupo. Nós o recebemos como seu pai. Contrariamente ao que observamos na primeira entrevista, Omar é descrito como um garoto muito falante. Ele se faz notar na sala por seu comportamento. Ele é um palhaço que faz rir os colegas em detrimento de sua aprendizagem escolar. Ele só pensa em ser legal, dirá sua professora. Contando-nos tudo isso, o pai ri das bobagens do filho mais novo de uma fratria de 5. Omar parece divertir todo mundo, tanto na família como na escola. No grupo, Omar e Batista assumem um lugar. Cada um toma a fala com seu estilo. Durante um momento informal, Batista explora a sala e para diante de uma caixa contendo fantoches. Ele se interessa e tira um após o outro. De sua parte, Omar menciona sua vontade de tirar fotos, fazer um fotolivro, pontua. A partir dessas duas observações e esclarecidos por elementos de suas respectivas histórias, que iremos orientar a sequência do trabalho. Como efeito, por um lado, os fantoches nos lembram a histórias que Batista se conta com pedaços de lenço de papel. Por outro lado, a foto permitiria trabalhar com Omar o desdobramento da pulsão escópica e a sua posição no olhar do outro. Estas são as razões pelas quais propomos como suporte seguinte a construção de um livro de fotos a partir de uma história encenada com fantoches. As crianças construirão um cenário adequado e posicionarão os personagens. Elas mesmas não aparecerão nas fotos. Esta sequência de trabalho se desenvolverá em 8 sessões. Examinemos para cada uma dessas duas crianças a maneira como elas se apropriam da nossa proposta. Enquanto Batista, aparentemente cortado do grupo,
pega os diferentes fantoches e manipula-os. Omar conta uma história de polícia e ladrão. Batista intervém unicamente para esclarecer, sempre de forma muito pertinente, certos termos utilizados por Omar. Por exemplo, Omar incorpora um personagem que usa um boné. É um senhor, ele diz. Batista intervém, um investigador. Progressivamente, uma cena se desenha graças às intervenções de cada um. Para Batista, toda a questão do trabalho se concentrará na manipulação dos fantoches e no que eles exprimem. Se antes ele se contava histórias balançando pedaços de lenços de papel, agora ele conta uma história com fantoches. Levantamos a hipótese de que os fantoches estão no lugar e substituem os lenços de papel. Ele encarna assim, usando sua mão, os personagens. Além disso, a necessidade de tirar fotos das diferentes encenações para fazer o álbum vai obrigar Batista a não mais segurar os fantoches junto a si. Um distanciamento opera-se então no espaço entre o mão que segura o fantoche e seu torso. Os personagens tomam forma e consistência em uma história dirigida aos leitores, o que permite a Batista operar um tratamento imaginário e simbólico da questão do corpo, dando-lhe, em troca, uma certa consistência. Isto terá um efeito de limitação do gozo do corpo que até então retornava em bizarrices, gritos, estereotipias que se impunham a ele. Ademais, ressaltamos que Batista, apoiando-se em personagens encarnados pelos fantoches, pode agora tomar a palavra para falar de sua vida diária. Batista testemunha sua necessidade de apoiar-se sobre um duplo, aqui o fantoche, para suportar uma posição de enunciação. A modalidade de presença de Batista permanece singular. Olhar fugidio, posição de fechamento. No entanto, ele pode ocupar daqui em diante um lugar totalmente à parte frente aos outros e ser reconhecido por eles. Notadamente por seu estilo de intervenção. Ele está sempre se esforçando para encontrar a palavra certa para esclarecer o que é dito, dando à linguagem um caráter codificado, como desenvolve Henri Reflot. O autor argumenta que no autismo as palavras são coladas às coisas e têm um significado apenas um. Nesta lógica de palavra certa para dizer a coisa, é Batista que encontrará o título do livro de fotos comum ao grupo. Enquanto um burburinho se instala, cada um querendo dar sua opinião, de uma posição recuada, ouviremos a voz de Batista dizer o roubo. Todos param de falar e concordam este será o título, o roubo. As bizarrices que ele manifesta se desvanecem e passam para o segundo plano. Os mesmos efeitos serão ressaltados na escola depois de alguns meses de atendimento. De seu lado, Omar encontrará uma dificuldade completamente distinta: aceitar não ser fotografado como os fantoches. Ele usará muitos estratagemas para se imiscuir no brilho do flash da câmera. O uso da fotografia, que é ideia sua,
vai levá-lo a trabalhar a maneira como ele se situa como objeto no desejo do outro. Para este caçula de 5 irmãos, divertir a turma, dando-se a ver aos outros, é seu jeito de ser, sua maneira de atrair a atenção. Sua atitude na instituição escolar o levou a ser considerado como um aluno agitado, incapaz de se concentrar e de fazer um trabalho escolar. Uma criança que não respeita o enquadre. Podemos, no entanto, precisar que Omar nunca ultrapassa os limites fixados pelo adulto como proibidos. Ele se faz notar por sua falação, por exemplo. Assim, sua dificuldade não vem de uma falta de integração das regras, mas de uma impossibilidade de se situar em outro lugar que não no enquadramento do olhar do outro. Ele satura seu campo escópico com sua agitação. É essa dimensão pulsional que ele elabora com a mediação da fotografia. A manobra terapêutica consistirá em oferecer-lhe a possibilidade de ocupar a função daquele que tira as fotos e, portanto, define o enquadramento da cena. É neste momento que Omar começa a falar sobre sua família e conta sobre a ausência de seu irmão mais velho por 48 horas, colocado sob custódia policial. Assim, se revela o real da ausência e a angústia que a ela se liga. A história de polícia e ladrão que ele precipitou reconta alguma coisa dele. Não se trata de fazer do objeto de mediação uma finalidade, mas de usá-lo para vetorizar o desejo do clínico. O desejo é, então, orientado não para, mas pelo objeto. Duas dimensões são apresentadas. Por um lado, o objeto de mediação orienta o desejo do terapeuta, deixando a criança ao abrigo de que o outro pode querer dela. Por outro lado, o objeto produzido na oficina não é um fim em si mesmo, e o trabalho terapêutico visa um além que sempre escapa. Em tal configuração, o movimento que se cria cava um vazio como por aspiração. A dinâmica do trabalho, impulsionada pelo animador de ateliê, aliando seu interesse por uma mediação e sua própria relação à falta, faria então existir esse esvaziamento. Batista foi capaz de descobrir a caixa de fantoches em um momento não repleta pela demanda do outro. Da mesma forma, em uma troca informal, que Omar evoca uma vontade de trabalhar com a fotografia. Fazer existir um vazio central permite o acolhimento da surpresa. Devemos agora destacar uma última dimensão. Em nossa apresentação clínica, o animador se serve do que ele viu, percebeu ou ouviu para fazer uma proposta de oficina original. Assim, o convite dirigido às crianças para fazer um livro de fotos, colocando em cenas ou fantoches, integrou os objetos pelos quais as crianças manifestarão um interesse. É assim que o clínico acolheu os elementos trazidos pelas crianças e deles se serviu para criar um relaxamento do trabalho. A ênfase é posta aqui sobre o saber que a criança detém, conduzindo
o clínico a lhes seguir nas indicações que ela lhes dá. Isto implica, desde então, uma variação nas propostas de trabalho do animador, que tem que se manter desperto até mesmo sobre aquilo que está acontecendo para apreender a futura orientação a dar para a oficina, é um desejo relançado sem cessar. Foi preciso, em um primeiro tempo, acolher as descobertas de cada criança, os fantoches e a fotografia. É apenas em um segundo tempo que o fotolivro vem orientar a dinâmica do trabalho, visando um além e agiu como um imã, permitindo a cada um se inscrever. A dinâmica de trabalho em uma oficina de mediação revela assim a presença de um vazio estrutural em torno do qual os participantes tentam delimitar sua relação com o real. O desejo de terapeuta em jogo baseia-se de maneira clássica em uma posição de não saber, mas a isso se acrescenta seu interesse pelo meio utilizado na oficina. A combinação destas duas dimensões faz com que o desejo sirva de orientação para o desejo, permitindo fazer existir um vazio no centro da dinâmica de trabalho. É, então, que a surpresa disso que traz a criança pode ser acolhida. Ela pode até mesmo encontrar um eco, desde que o clínico a apreenda, integrando-a à mediação usada, que funciona então como polo atrativo. Assim, o objeto fotolivro nunca foi uma finalidade e um além que era visado. Omar e Batista foram capazes de delimitar um ponto de gozo em sua relação à linguagem e ao corpo. A oficina de mediação se encontra então no entrelaçamento entre os interesses da criança e o desejo do animador. Nesse sentido, a oficina não deve responder a um protocolo. Conclusão. De um lado, a Affinity Therapy, a partir de uma clínica de autismo, coloca no centro do trabalho terapêutico o interesse específico de uma criança pode manifestar. Por outro lado, as oficinas terapêuticas que utilizam diferentes mediações oferecem suportes fixos como maneiras de atendimento. Nossa reflexão leva-nos a revisitar a prática nestas oficinas, discutindo a pertinência de uma oficina de mediações evolutivas. Uma prática ainda mais inovadora, deixando lugar para a singularidade de cada participante no centro de um atendimento em grupo. Não se trata de propor uma oficina para todos, mas uma mediação para cada um. Não se trata de propor uma oficina para todos, mas uma mediação para cada um. Então, recomendável reinventar a instituição diariamente, criando, por vezes, novas oficinas e aceitando o desaparecimento de outras. Uma forma de existir uma instituição sob medida para cada um. Enquanto Omar evoca os envolvimentos de seu irmão com a polícia. Batiste diz como seu irmão mais novo o incomoda. Uma troca espontânea emerge sobre a organização familiar de cada um. O futuro tema é encontrado e decidido com os participantes do grupo. Desenhar um retrato de família. Batista inicia a realização de uma planta de apartamento, atribuindo
um cômodo a cada membro da família. Omar decidiu pintar um afresco. A família Lelé. Muito obrigado. Bom, a gente tem muito a agradecer a Jean-Michel Vives, né? Em primeiro lugar, né? Toda essa generosidade dele em trazer esse trabalho na nossa língua, e o que traz para a gente um efeito, ao mesmo tempo de encontrar a nossa língua, mas também vindo de um outro lugar. Mas o conteúdo em si de um trabalho extremamente rico, e que realmente ele solicita tantas interlocuções, né? A gente pensou, inclusive, de permitir que essa sessão da tarde tivesse uma interlocução maior, em função mesmo de todas as consequências teóricas e principalmente clínicas desse trabalho. Então, eu gostaria que, nesse tempo que a gente tem disponível, que a gente possa, de fato, aprofundar, né, essas várias pistas que se traz, né? Eu não estou na posição do debatedor do trabalho, mas eu vou aproveitar apenas para fazer a questão inicial. Na verdade, assim, eu teria inúmeras questões, porque é um trabalho muito rico, com muitas consequências. Eu vou pegar uma única perspectiva, porque eu sei que isso aí vai ser explorado com as perguntas que virão. Mas o que me pareceu ser o mais importante da tua proposição foi de pensar a clínica a partir dessa dimensão, primeiro, daquilo que se chama do desejo do terapeuta, em busca de criar um dispositivo aberto a acolher a singularidade daquela criança, né? E justamente em situações de autismo, que o que é problemático, que a gente tinha discutido justamente pela manhã, é a própria constituição da singularidade, né? Ou seja, como acolher um singular, né, ao mesmo tempo o criando, né? O acolhê-lo é ao mesmo tempo concebê-lo, é ao mesmo tempo uma pressuposição de sujeito. E aí eu acho que fica um pouco mais claro o ponto que foi destacado de manhã e que a Ângela tentou trazer, né, porque eu suponho que a maior parte esteve aqui na parte da manhã, né, e que o Jean-Michel trazia, então, essas duas vertentes, né, que, por um lado, o autista recusaria essa dimensão gozosa do dizer, que vem do outro, e também a questão, ele recusaria quando aquilo se apresenta sob uma forma do dito. Agora, que o ponto-chave dessa clínica, o ponto-chave desse momento, seria como tornar possível um dizer que tem um dito. Eu acho que os casos clínicos, as situações clínicas que ele traz aqui, trazem bem essa situação. Como pegar esses elementos que são trazidos por essas diversas crianças apontadas no teu trabalho, como um reconhecimento, talvez antecipado, de uma posição de sujeito que não necessariamente está consolidada ali, mas que o fato de pressupô-lo sem espantá-lo antes, torna isso possível. Não sei se consegue, né? De pressupor que tem um sujeito, poder acolhê-lo de uma maneira tal que ele não saia correndo desse próprio fato. Ou seja, tem uma questão teórica que vai dentro dessa clínica, e como tornar possível um processo de alienação na linguagem, pressupondo algo que não está totalmente marcado, e que vai ser esse próprio dispositivo que busca tornar possível, supondo que já está lá, que já está marcado, mas vai ser isso que vai fazer a possibilidade da marca. Ou seja, vai ser essa antecipação da posição do sujeito numa condição que ele não saia correndo, que me parece que esse dispositivo clínico traz. E nos diferentes casos que você nos aponta aqui, eu vou
formular minha questão de uma maneira bem concreta, para também não me alongar demais, né? Você coloca como ponto-chave disso, né? Quando você fala, por exemplo, então, qual a importância de buscar a afinidade, né? Afinidade concebida como afinidade do próprio sujeito com aquilo que ele traz, como um reconhecimento de uma protoposição do sujeito, mas de uma maneira tal que ele não desespere de ser reconhecido nisso. Então, se diz, não é, que, por exemplo, o Batista, ele começa a poder participar desse dispositivo quando ele vai, por exemplo, vai descobrir a caixa de fantoches, quando ele encontra um vazio na posição do terapeuta, que não vai interferir demais na sua procura da caixa do fantoche, mas que, ao mesmo tempo, reconhece que aquele fantoche tem uma afinidade particular para o Batista. Pelo que eu entendi, a mesma coisa do Omar. No Omar me parece até uma situação mais pungente, porque enquanto o Batista quer aparecer na foto, para o Omar, a condição para que ele possa se reconhecer em uma posição desejante é que ele seja quem faz o enquadre sem estar na foto. Então, num e no outro, o que o terapeuta faz são coisas muito diferentes. Por exemplo, deixar entrar no enquadre ou não, mas, ao mesmo tempo, tem uma disponibilidade para reconhecer aquilo com uma afinidade de um e de outro, não como um dispositivo fixo, mas, ao mesmo tempo, como uma posição de outro que torna possível essa inscrição dessa marca como uma marca de sujeito. Então, o que me parece, então, não sei se é uma pergunta, mas me parece mais um comentário, é que você nos descreve, então, uma clínica que não é uma clínica da atividade enquanto atividade, também não é uma clínica que pressupõe que ela simplesmente vai acolher um sujeito que já está lá, mas como esse próprio dispositivo torna possível que esse proto-sujeito não se desespere de se apropriar diante do outro dessa posição subjetiva. Merci. Alors là, je parle en français. Hein. Alors, je vais repartir de cette question de l'affinity-thérapie, qui a été pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant. Ele vai partir da affinity therapy, que para ele foi algo de muito interessante. Parce que ça pose la question de l'investissement et du choix d'un objet chez l'autiste. Porque isso coloca a questão da escolha de um objeto no autista. Alors, vous savez qu'il y a tout un courant psychopathologique Você sabe que tem toda uma corrente psicopatológica qui défend l'idée qu'il faut effectivement séparer l'enfant autiste de son objet autistique. Então, que diz que é necessário separar a criança do seu autista, do seu objeto autístico. L'idée étant que cet objet autiste aurait une fonction de fermeture. Porque a ideia seria que esse objeto autístico teria uma função de fechamento. Et donc nuirait au développement possible de l'enfant. O que anularia o desenvolvimento possível dessa criança. Et là, vous avez compris, enfin j'espère, que les parents du petit Owen ont fait un autre choix. Então, ali vocês compreenderam, espero, que os pais do Owen, né, fizeram um outro tipo de escolha. Alors que les professionnels qu'ils ont consultés leur ont dit non, il ne faut pas qu'ils regardent les dessins animés. Né? Porque os profissionais que eles foram consultar disseram para ele, olha, não, ele não deve ver esses desenhos animados. Et là, je trouve qu'il y a une position clinique extrêmement intéressante chez les parents. Então, ele acha que nos pais houve uma posição clínica extremamente interessante. En ce sens qu'ils font l'hypothèse no sentido que eles fazem a hipótese que ce choix, c'est déjà un choix subjectif. Que essa escolha já seja uma escolha subjetiva. Et là, vous voyez, on pourrait dire qu'il y a deux positions qui sont antithétiques. Então, vocês vejam, são duas posições que são antitéticas. Une position qui soutiendrait l'idée que l'enfermement dans l'objet autistique viserait en fait à la désubjectivation. Uma delas diria, né, que essa fixação no objeto autístico conduirait à la désubjectivation.
conduziria um desinvestimento do mundo, ele ficaria prisioneiro dessa situação autística. Et l'autre qui dit il y a là une espèce de point de subjectivité avec lequel on va pouvoir travailler. E a outra que diz, não, ali tem justamente um ponto de subjetividade com o qual é possível se trabalhar. Mais, et c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, E é aí que tem algo extremamente importante, on n'en reste pas là. a gente não fica nesse ponto apenas. C'est-à-dire que l'idée, et ça c'est le génie des parents de Owen, E a ideia, então esse foi a questão, a sacação dos pais do Owen, c'est pas que ce sont les dessins animés qui sont les soignants. C'est eles não acham que são os desenhos animados que são os terapeutas. c'est que le choix d'Owen, cette affinité pour les dessins animés, Mas é justamente essa escolha do Owen, a sua afinidade por desenhos animados, por aqueles desenhos animados, permet effectivement à Owen ensuite de décoder le monde. que permite para o Owen descolar o mundo. Et là, il y a aussi, comme dans tout moment clinique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contingence. Né? Bom, ali, como em qualquer condição clínica, tem algo da ordem da contingência. C'est-à-dire qu'un matin, Ou seja, um dia, um belo dia, le petit garçon regarde la petite sirène o menininho estava olhando a pequena sereia et la mère entend e a mãe escuta, Just Your Voice. né? Just Your Voice. Voilà. Mais voyez ce qui est intéressant là, c'est qu'il faut bien l'introduction de l'autre Então vocês vejam que é interessante que foi necessária essa introdução de do outro, né? pour repérer, Para que a gente possa notar, ce qu'on pourrait dire une espèce de point symbolique minimal, para que a gente possa, né, notar ali uma espécie de ponto simbólico mínimo et de l'interpréter. e de interpretá-lo. Le coup de génie de la mère, Então, o golpe genial da mãe c'est de dire voilà ce que ça veut dire. é dizer, tá aí o que quer dizer. Ce que tu es en train de dire, c'est just your voice. O que você está dizendo é just your voice. On n'est pas sûr que ce soit la vérité, A gente não tem certeza que seja essa a verdade, mais ça fonctionne. mas isso funciona. Et c'est exactement la même chose que fait Mélanie Klein avec le petit Dick. Absolument. C'est la même chose. Aham. É exatamente a mesma coisa que a Melanie Klein faz com o pequeno Dick. Quand Dick joue avec le train et que Mélanie Klein lui dit ça c'est le père, ça c'est la mère, Quando o pequeno Dick está brincando com o trenzinho e ela diz assim, esse aqui é o pai, aquele ali é a mãe, je suis pas sûr que ce soit ce que Dick veuille que ça veuille dire. né? A gente não tem nenhuma certeza que seja exatamente isso que quer dizer para o Dick. Mais en même temps, elle effectue ce qu'on pourrait appeler une violence interprétative. Mas, ao mesmo tempo, ela faz o que a gente pode chamar de uma violência interpretativa. Donc la violence interprétative, c'est un concept qui a été amené par Pierre Aulagnier. A violência interpretativa é um conceito que foi trazido por Pierre Aulagnier. Et Pierre Aulagnier, en fait, nous dit qu'il y a la nécessité pour l'environnement maternel que diz que é uma necessidade para o ambiente materno d'interpréter de interpretar les manifestations de l'enfant. as manifestações da criança. Mais c'est violent en ce sens que l'interprétation elle tombe toujours à côté. É violento no sentido que uma interpretação sempre cai um pouco distante, nunca C'est jamais totalement ce que l'enfant voulait dire. nunca é exatamente o que a criança queria dizer. Mais justement, c'est dans cet écart entre ce que dit la mère et ce que vit l'enfant Então, mas é justamente essa distância que tem entre aquilo que a mãe interpreta e aquilo que vive a criança que la question du langage se pose toute. que se coloca toda a questão da linguagem. Donc, vous voyez, ce qui m'intéresse là tout à fait dans cette question de l'affinité-thérapie, c'est que O que me interessa, então, né, toda essa questão da affinity therapy, ça montre que c'est pas le médiateur, c'est pas la médiation en soi qui est thérapeutique, que mostra bem que não é a mediação em si que é terapêutica, mais ce qui permet effectivement d'entrer en contact avec l'enfant mas é o que permite de entrar em contato com a criança différemment
de uma maneira diferente, d'une adresse qui serait directe. de endereçamento que seria direto. Vous voyez, ce qui est génial, moi je suis fasciné par le cas de Owen, je trouve que c'est magnifique. Mas você veja que é genial. Ele acha que o caso do Owen, ele é fascinado, ele acha que é magnífico. Imaginez les parents Imaginem esses pais qui prennent la voix des personnages de Disney, que tomam a voz desses personagens do Disney, qui récitent les dialogues des dessins animés de Disney que Owen connaît par cœur, que recitam os diálogos, né, desses desenhos de Disney que o Owen conhece de cor, et tout cela pour s'adresser à lui de façon périphérique. e tudo isso para se endereçar ao Owen de uma maneira periférica. Vous imaginez bien que des parents aimants ont tenté désespérément d'extraire Owen de son enfermement. Né? Vocês imaginam bem que esses pais, né, que amam muito essa criança, devem ter tentado de uma maneira desesperada se endereçar ao Owen para tirá-lo desse isolamento, Sans que jamais ça ne fonctionne. sem que isso tenha funcionado. Et là, tout d'un coup, quand ils utilisent ce stratagème, E lá, subitamente, quando eles utilizam esse estratagema, quelque chose peut être entendu par Owen. alguma coisa consegue ser escutada pelo Owen. Ça, c'est remarquable. E isso é notável. Et je crois que, enfin en tout cas pour moi, ça m'a permis de comprendre ce que c'était que les ateliers à médiation avec les enfants autistes. Então isso me permitiu de compreender o que é então esses ateliês com mediação para crianças autistas. Donc, quand je travaille avec des enfants autistes dans ce type de dispositif, Então quando eu trabalho com crianças autistas nesse tipo de dispositivo, je cherche toujours à utiliser ce qui serait quelque chose de l'ordre de l'affinité pour l'enfant. então eu tento sempre utilizar algo que seja da ordem da afinidade para a criança. Donc, c'est-à-dire, l'affinité, c'est quelque chose qui relève déjà du choix. Ou seja, a afinidade é algo que já diz respeito à escolha. Et donc, pour moi, déjà d'une manifestation subjective. E para mim, então, como manifestação subjetiva. Vous avez compris que Baptiste Vocês compreenderam que o Batista, passait des heures comme ça, vous connaissez ça si vous avez travaillé avec des enfants autistes, vocês sabem que quem trabalha com crianças autistas já viu isso. il passait des heures comme ça à agiter devant ses yeux des mouchoirs en papier. Então ele passava um tempão, né, balançando, né, esses lenços de papel diante dos seus olhos. dos seus C'est, próprios on olhos. pourrait dire, le prototype même de la stéréotypie. Esse é o protótipo mesmo da estereotipia. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans le dispositif créé ici, Então vocês vejam que no dispositivo que foi criado, il y a une espèce de décalage, de déplacement. tem uma espécie de deslocamento, Là où, là où Baptiste avait tendance comme ça à pouvoir s'enfermer répétitivement dans l'agitation des mouchoirs en papier, justamente naquele ponto em que o Batista podia se fechar em seu próprio mundo, balançando o lenço de papel diante dos olhos, nous faisons l'hypothèse nós fazemos a hipótese que la marionnette que a marionete va pouvoir servir de support au travail de cette stéréotypie. vai poder servir de suporte ao trabalho dessa estereotipia. C'est-à-dire que le geste qu'il faisait, Ou seja, que aquele gesto que ele fazia, tout d'un coup, c'était des marionnettes à gaine, hein. que é aquelas marionetes com luva, né? Il met sa main dans la marionnette, Ele coloca a sua mão dentro da marionete et pour mettre en scène les situations, e para colocar essas situações, né, interpretá-las, para encená-las, il est obligé effectivement de les éloigner de lui. ele é obrigado de afastar-se delas. Voilà. Et là, je dirais qu'il y a déjà un premier travail d'éloignement et de perte. E então aí já tem um primeiro trabalho de afastamento e de perda. Voilà. Et dans le cas d'Omar, c'est différent parce que pour Omar, on n'est pas du côté de l'autisme, hein, No caso do Omar é diferente porque o Omar não é uma criança autista. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment, là encore une fois, on a travaillé à la fois sur son intérêt. Então, mas o que é interessante é que a gente pode trabalhar ao mesmo tempo naquilo que é o seu interesse Et l'élaboration de cet intérêt e a elaboração desse interesse pour l'aider à comprendre quel est son rapport para avec son symptôme.
para entender qual é a sua relação com o sintoma. C'est-à-dire que, bon, vous avez compris, Omar, c'est un petit garçon Vocês compreendendo que o Omar é uma criancinha, qui um est toujours, menininho, qui est toujours en état d'agitation extrême que tem sempre um estado extremo de agitação, pour savoir où se situe le regard de l'autre. para saber onde é que se situa o olhar do outro. Parce que c'est quand même bien désagréable de se dire qu'on est regardé sans savoir d'où on est regardé. Quer dizer, é muito desagradável se saber olhar o tempo todo, mas sem saber a partir de onde nós somos olhados. Et voyez que le symptôme d'Omar, Vocês veem então que o sintoma de Omar c'est une façon de venir maîtriser le regard de l'autre. é uma maneira de tentar dominar o olhar do outro. Pendant que je fais des conneries, Enquanto eu estou fazendo as minhas besteiras, je sais que l'autre me regarde eu sei que o outro está me olhando et je viens situer le regard en un point précis. e eu consigo situar esse olhar em um ponto preciso. Donc l'idée, c'était de travailler avec lui sur ce renversement, E a ideia então é de trabalhar com ele para essa modificação, non plus être regardé, não para ser olhado, mais regarder. mas olhar. Être le lieu du regard. Ser o lugar do olhar. Et donc le fait de devoir prendre la photographie, O fato de poder fazer a fotografia, et vous savez que ce qui est caractéristique du photographe, c'est le cadre. e o que é característico do fotógrafo é o enquadramento. C'est lui effectivement qui devient le lieu du regard. E então é ele que se torna o lugar do olhar. Voilà. Uhum. Donc vous voyez, c'est ça, cette idée qu'on part à la fois de l'affinité, de l'intérêt de l'enfant pour une pratique, Então vocês veem, a gente parte, né, do interesse, da afinidade da criança por uma prática, mais pas dans un but ultime. mas não que isso seja uma finalidade última. Le but, c'était pas de monter un spectacle de marionnettes, par O exemple. objetivo não é fazer um espetáculo de marionetes, C'est pas ça qui nous intéressait. não é isso que interessa, Mais c'était d'utiliser l'intérêt de l'enfant pour cette pratique, mas é de utilizar o interesse da criança por essa prática pour lui permettre d'expérimenter dans la relation transférentielle para permitir a ele de experimentar na relação transferencial une possibilité de voir bouger et se déplacer le symptôme. uma possibilidade de ver mexer e se deslocar do sintoma. Une autre partie de ta question, Uma outra parte da questão que eu fiz c'est la place du clinicien là-dedans. que é o lugar do terapeuta nessa situação. Je pense que là encore une fois, on peut revenir à la situation d'Owen et après on l'appliquera à Omar et Baptiste. Então a gente pode partir novamente da situação do Owen e depois a gente aplica para o Omar e para o Batista. Si on fait l'hypothèse que le père et la mère de Owen sont en position de thérapeute, ce qu'ils sont, Não é? Se a gente faz a hipótese, né, que os pais do Owen estão numa posição de terapeuta, que de fato estão, ce qui est tout à fait remarquable, o que é notável c'est qu'ils sont à la fois présents et absents. é que eles estão ao mesmo tempo presentes e ausentes. C'est-à-dire qu'ils sont absents dans le fait qu'ils acceptent, par exemple, que Owen puisse regarder pour la 100e fois la petite sirène. Então, eles estão presentes no sentido que eles conseguem sustentar o fato que o Owen está assistindo pela 100ª vez a Pequena Sereia. Owen, à ce moment-là, annule ses parents. Nesse momento, o Owen anula os seus pais. Et il se laisse annuler. E ele se deixa anular. Et en même temps, l'intervention de la mère de Owen, Mas, ao mesmo tempo, a intervenção da mãe do Owen, comme l'intervention de Mélanie Klein, tal como a intervenção da Melanie Klein, tout d'un coup vient mettre en évidence une présence absolue. vem subitamente colocar em evidência uma presença absoluta. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Lacan, il a repéré ça, Então, é interessante porque Lacan notou isso, parce que quand il parle de la situation dans le séminaire 1, porque quando ele fala dessa situação no seminário 1, ce qu'il dit, c'est que ce qui est efficace dans l'intervention de Mélanie Klein, ele diz que o que foi eficaz na intervenção da Melanie Klein c'est moins l'interprétation oedipienne foi menos a interpretação edípica que le ton que o tom qui sera celui
qu'elle va donner à son interprétation. Que é o tom que ela deu à sua interpretação. Alors, je pense qu'on peut être un peu plus précis que Lacan par rapport à la question du ton. Je pense qu'on peut être un peu plus précis que Lacan. Então, eu acho que a gente pode ser um pouco mais preciso do que o Lacan nessa questão do tom. C'est-à-dire que je crois que ce que veut dire Lacan à ce moment-là, c'est qu'il y a une certitude absolue. O que a gente pode dizer é que naquele momento o que houve foi uma certeza absoluta. C'est-à-dire que la mère d'Owen ne doute pas. Ou seja, que a mãe de Owen não tem dúvida. Melanie Klein ne doute pas. Melanie Klein também não duvida. Alors, ça pourrait être délirant, Ou seja, isso pode ser delirante, mais ça ne l'est pas. mas não é. Simplement, on pourrait dire que c'est l'expression d'un désir assuré. É apenas expressão de um desejo assegurado. Voilà. Et c'est cette articulation-là qui me paraît extrêmement importante dans les situations, c'est-à-dire cette possibilité É essa situação que parece importante nesse contexto, essa possibilidade de s'absenter de se ausentar et à un moment donné de pouvoir intervenir de Et- façon très marquée. então, e em um certo momento poder intervir de uma maneira super marcada. Si on revient maintenant à la situation de Omar et de Baptiste, Se a gente vem agora para a situação do Omar e do Batista, c'est vrai que dans l'atelier, il y avait des moments qui étaient un peu informels. é verdade que no ateliê tinha momentos que eram um pouco informais, Qui permettait aux enfants d'expérimenter des choses. que permitia às crianças experimentar coisas. C'est là que Baptiste va découvrir les marionnettes. É nesse momento que o Batista vai descobrir as marionetes. Donc on pourrait dire qu'à ce moment-là, nous acceptons de nous éloigner, en tout cas de disparaître, Nesse momento nós aceitamos de nos afastar, de desaparecer, de ne plus être dans une présence écrasante, de não estar mais numa posição de presença opressora. et en même temps, on pouvait aussi être extrêmement déterminé Mas ao mesmo tempo nós podemos ser extremamente determinados quand nous avons dit à Omar que non, il ne serait pas sur les photos. quando a gente pôde dizer para o Omar, não, você não vai aparecer na Voilà. foto. C'est-à-dire que Omar, bien sûr, vous imaginez bien, il était toujours comme ça, il essayait d'apparaître sur les photos. Então il- o Omar sempre tentava aparecer na foto e tudo mais. et nous conservions uniquement les photos qu'il avait prises. E a gente guardou unicamente as fotos que ele tirou, Sur lesquelles on ne le voyait pas. nas quais a gente não via o Omar. Parce que vous imaginez bien, c'était les selfies, Vocês imaginam, ele podia ter feito selfies, ou alors il prenait une photo comme ça, il mettait la main devant, enfin bon, voilà. né? Então ele podia colocar a mão na frente e tirar foto. Et donc, il y avait là aussi quelque chose qui, de notre côté, était une présence marquée. Então, tinha então essa coisa que do lado dos terapeutas podia ter essa presença marcada. Voilà. Et c'est l'articulation entre cette possibilité de s'absenter et ces manifestations de présence Então, essa articulação entre a possibilidade de se ausentar e o retorno da presença, qui me semble permettre à l'enfant de pouvoir prendre position. que me parece ao Jean-Michel que é o que permite a criança de tomar uma posição. Voilà. Très bien. Excellent. Todos estão convidados, então, a fazer suas perguntas, comentários, mas... Por favor. Me parece interessante que você parece dizer que há uma escolha do suporte a partir do, né, a criança autista, ela escolhe o suporte a partir do qual a linguagem pode ser operada e que é preciso respeitar essa escolha da criança. O objeto autístico poderia então ser pensado como um furo a partir do qual a elucubração da linguagem pode ser feita. Pode ser desencadeada como uma borda em torno desse furo objeto. Então, a gente talvez pudesse aí pensar numa dimensão topológica específica do objeto autístico
de ser um furo em torno do qual o turbilhão da linguagem pode se instalar. Quer dizer, talvez isso fosse um princípio a partir do qual considerar o objeto autístico. Eu queria, a partir disso, que você falasse alguma coisa daquilo que você diz do objeto em trânsito, que me parece muito interessante, que eu acho que pode esclarecer um pouco para nós essa função do objeto. Alors effectivement, c'est très intéressant de mettre en parallèle De fato, é muito interessante colocar em paralelo l'objet autiste et l'objet transitionnel. o objeto autista e o objeto transicional. Alors sur cette question-là, il y a un texte remarquable Sobre essa questão, tem um texto notável de Henri Reflot, de Henri Reflot, voilà, où il met effectivement en parallèle l'objet transitionnel et l'objet autistique. no qual ele coloca em paralelo, de fato, o objeto transicional e o objeto autístico, C'est paru dans un petit livre édité chez RS que foi publicado num livrinho das edições RS, qui s'appelle Les paradoxes de l'autisme, que se chama O Paradoxo do Autismo, voilà, sous la direction de Jean-Daniel Cos. que é dirigido por Jean-Daniel Cos. Alors, qu'est-ce qui va différencier de façon radicale l'objet autistique de l'objet transitionnel? O que vai diferenciar de uma maneira radical o objeto autístico do objeto transicional? Eh bien, l'objet transitionnel, il peut être perdu. Ou seja, o objeto transicional pode ser perdido. Il peut être perdu et même, on pourrait dire qu'il y a un jeu de l'enfant Ele não só pode ser perdido, mas se pode dizer que faz parte do que está em jogo para a criança, avec cette perte. aquilo que está em jogo em função dessa perda. À qui ça n'est jamais arrivé de devoir faire le trajet retour d'une promenade parce que la petite fille ou le petit garçon a malencontreusement laissé tomber sa poupée, sa souris, son doudou. Né? Para quem que nunca aconteceu de você ter que fazer todo o trajeto de volta de um passeio, quando a criança se dá conta que ela perdeu lá o seu brinquedo, o seu ratinho, o seu brinquedinho. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que l'enfant joue avec la perte. Né? E aí a gente pode dizer que a criança brinca com a perda. Il joue avec la perte et il l'exige Ele brinca com a perda e ele a exige. de l'adulte Ele, la restitution de l'objet. ele exige do adulto a restituição do objeto. Et là, effectivement, il y a une espèce de violence, de cruauté de l'enfant Et par elle- rapport à l'adulte. E ali tem uma espécie de violência, de crueldade da criança em relação ao adulto. Voilà. Bon, hein, j'ai eu 2 enfants et j'ai eu de nombreuses situations comme ça où il fallait absolument recoudre pendant la nuit la souris qui avait été éventrée. Bom, ele mesmo teve 2 filhos, né? Então aconteceu para ele inúmeras vezes de ter que passar a noite lá costurando, né, a barriga do ratinho que foi furada, Etc., etc., etc. Donc vous voyez, là, c'est un objet qui va être perdu à la fin, É um objeto que no final das contas vai ser perdido, mais on pourrait dire que dès le début, mas que se pode dizer que desde o início l'enfant joue avec cette perte. a criança brinca com essa perda. Et il joue avec cette perte et d'une certaine manière, il tyrannise ses parents avec ça. E que de alguma maneira ele tiraniza os seus pais com essa perda. L'objet autistique, O objeto autístico c'est un objet qui ne saurait être perdu é um objeto que não pode ser perdido, parce que c'est une partie du corps. porque é uma parte do corpo. Et que effectivement, perdre l'objet autistique, c'est s'arracher un morceau. E de fato, perder o objeto autístico é perder um pedaço do corpo. Et l'hypothèse que je fais, E a hipótese que eu faço c'est que on ne peut pas passer de l'objet autistique à l'objet transitionnel. não se pode passar do objeto Voilà. autístico ao objeto transicional. Certains collègues cliniciens Alguns colegas clínicos ont pu soutenir l'idée que justement le but de la cure, ce serait de pouvoir transformer les objets autistiques en objets transitionnels. Alguns colegas clínicos sustentaram a hipótese que seria possível, que o objetivo do tratamento seria transformar o objeto autístico em objeto transicional. Je ne crois pas que ce soit possible. E Jean-Michel não acredita que isso seja possível. Je pense même que c'est impossible. Ele acha mesmo que é impossível.
Par contre, je pense qu'on peut passer d'un objet transi. Tu comprends transi? Então, a gente pode passar de um objeto que está num estado de transe, né, Ouais. suspenso, em suspensão. Oui, transi, mais avec quelque chose de refermé sur soi aussi, tu vois. Ah, sim, né, de um objeto que está fechado em si mesmo, que Voilà. está bloqueado, À un objet de transit. a um objeto de trânsito. Voilà. Donc quelque chose effectivement par lequel l'enfant va pouvoir transiter, Et- se déplacer, De uma coisa que a criança vai poder transitar, passar. mais qui va juste à ce moment-là prendre un autre aspect, Mas que nesse momento vai tomar um outro aspecto, sans pour autant être perdu. Sem, contudo, estar perdido, ser Voilà. perdido. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, Baptiste, il ne va pas être radicalement différent. Então, como ele dizia agora há pouco, né, o Batista não vai estar radicalmente Je diferente. veux dire, il va garder quelque chose d'un peu étrange. Ele vai manter algo de um pouco estranho, Il va toujours avoir ce côté un petit peu en retrait. ele vai sempre estar nesse aspecto que é um pouco de distância, de Mais retirada, par contre, ce qui va être essentiel dans l'évolution, mas o que vai ser essencial na evolução c'est que quelque chose de la bizarrerie é que alguma coisa desse aspecto bizarro va petit à petit s'estomper. vai parar. Ce qui va lui permettre ensuite de trouver une place tout à fait acceptable dans la salle de cours par rapport o que aux vai enseignants. permitir que ele encontre, né, um lugar totalmente aceitável na sala de aula, com os professores. Et il a toujours besoin, je dirais, de ces objets autistiques, Ele sempre continua com a necessidade dos seus objetos autísticos, mais on n'est plus comme ça pendant des heures en train d'agiter le lençol des paupers. então, mas a gente não está mais naquela situação que ele fica durante horas agitando o lenço de papel diante dos olhos. Voilà. Cadê? É, Nina, faz aí. eu achei muito interessante o que você consegue retirar de fundamental na questão da affinity therapy, no sentido da importância de um ato, no caso é o ato da mãe, né, que consegue passar daquilo que é uma simples afinidade da criança para um outro estatuto. Porque me fez recordar a experiência do Deligny, não é? Naquelas comunidades que, bom, você não tinha ali nenhuma proposta terapêutica, havia um respeito absoluto pela escolha das afinidades de cada criança, e, no entanto, aquilo não, por faltar um ato do lado do analista, vamos dizer assim, ou do caso do lado da mãe, isso não se modificava. Então, eu achei bastante interessante o que você traz. Eu queria saber se você concorda com essa observação a respeito da experiência de Deligny. Hein? Oui, j'avais pas du tout pensé à Deligny, mais maintenant Ele não pensou a Deligny, que tu me le dis, ça me paraît évident. mas agora que ela Ouais. disse isso, Ouais. parece que é evidente. Je isso. vais aller relire les travaux de Deligny, parce que je pense qu'on devrait, Então ele vai reler os trabalhos de Deligny, retrouver cette articulation-là. que a gente vai reencontrar essa articulação aí. C'est-à-dire respecter l'affinité pour les déplacements de ces enfants autistes, Ou de ces- seja, respeitar, né, a afinidade por esses deslocamentos da criança autista, et en même temps les inscrire dans autre chose, mas ao mesmo tempo inscrevê-los em uma outra coisa. c'est-à-dire non pas simplement les laisser errer, E não apenas deixá-los na errância, mais à partir du moment où ils repèrent que cette errance dessine un espace, mas a partir do momento que a gente observa que essa errância delimita um espaço, ce n'est plus une errance. já não é mais uma errância. Voilà. Comme, je veux dire, le fait de regarder de façon répétitive les dessins animés, Como o fato de olhar, né, assistir de uma maneira repetitiva os desenhos animados, ce n'est pas simplement quelque chose effectivement dans lequel l'enfant s'enferme, não é efetivamente algo no qual a criança se fecha, mais
la mère est capable de repérer que c'est aussi une ouverture sur le langage. Mas a mãe consegue perceber que também é uma abertura para a linguagem. Et cette ouverture, on peut l'utiliser. E que essa abertura a gente pode utilizar. Ça, c'est incroyable. C'est Então incroyable. isso é incrível. L'ouvrage de Ron Suskind est superbe. Hein. O livro do Ron Suskind também é genial. Vraiment, il faut le lire. Il a été publié il y a 3-4 ans. É necessário que se leia. Ele foi publicado há uns 3, 4 anos. Eu queria perguntar uma coisa também. Ah, ok. Ok. Não, não, não. É genial a concepção do fantoche, né, no caso do Batista, e essa utilização, a passagem do lenço, e me pareceu um pouco bom demais. Como é que foi isso? Quer dizer, ele porque me parece muito estereotipado mesmo esse movimento, e é muito bom que ele tenha percebido esse passo, que ele poderia usar o fantoche. O terapeuta brincou com o fantoche antes, ou ele foi encontrar o fantoche, e isso como que se deu isso? É a pergunta. C'est le hasard, hein. C'est encore une fois, c'est la contingence. Foi o acaso, foi a contingência. C'est-à-dire que les cures que nous menons, ou seja, os tratamentos que a gente conduz, que ce soit des cures analytiques typiques ou des ateliers, que sejam tratamentos analíticos típicos ou ateliês, elles sont toujours alimentées par des rencontres heureuses. Elas são sempre alimentadas por encontros felizes. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que au cours de la deuxième ou troisième séance, o que acontece, né? Na segunda ou terceira sessão, Baptiste se promène dans la salle. O Batista está se deslocando na sala. Il trouve cette malle dans laquelle il y a les marionnettes. Ele encontra lá essa maleta onde estavam as marionetes. Et il les sort les unes après les autres, comme ça. Ele começa a tirar de dentro uma marionete depois da outra. Et il enfile une. Et à ce moment-là, il se met à faire ça. Então ele coloca uma dessas marionetes e nesse momento ele começa a fazer um movimento. Et bien sûr, immédiatement arrive l'idée de ce que la mère nous avait dit. Então, nesse momento, vem a ideia daquilo que a mãe já tinha dito. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est pas nous qui avons cette idée géniale. Não somos nós que tivemos essa ideia genial. Non, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que il nous propose quelque chose, enfin, il montre quelque chose sans savoir ce qu'il montre. Alguma coisa. Et nous associons e nós associamos sur ce que nous connaissons de lui. Et on se dit, ça, c'est peut-être une possibilité de travailler son... E a gente se diz, bom, isso aí talvez seja uma possibilidade de se trabalhar. Voilà, c'est tout. A outra pergunta, existe algum estudo, algum conhecimento a respeito da língua influenciando na incidência do autismo? Eu quero dizer, línguas que têm encontros de consoantes, línguas mais duras, o russo, o alemão, é mais fácil ser autista nessas línguas? Alors, ou mais difícil, sei lá. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Tem a menor ideia. Je peux pas répondre à cette question. Não saberia responder essa questão. Peut-être, mais je sais pas. Nara, por favor. Queria ver se você poderia falar um pouco mais, Jean-Michel, a respeito disso que a mediação permitiria, que incidiria no circuito pulsional a respeito do ver e da voz, do olhar e da voz, e como que isso poderia incidir também em relação ao corpo. Se você poderia falar um pouco dessa questão do corpo, que é tão cara também em relação ao autismo. Je vais répondre de deux côtés. Du côté du thérapeute et du côté du patient. Então, ele vai responder por duas perspectivas, do lado do terapeuta e do lado do paciente. La médiation dans le cas des enfants autistes, a mediação no caso das crianças autistas para o terapeuta, c'est une façon pour lui de ne pas avoir à désirer pour l'enfant. É uma maneira para o terapeuta de não ter que desejar no lugar da criança. C'est-à-dire que le dispositif médiatisé, ou seja, o dispositivo por mediação,
et le terme de médiation implique l'idée d'un tiers, e essa ideia de mediação implica a ideia de terceiro, permet effectivement cette interlocution à côté. permite de fato essa interlocução de lado. Par contre, en ce qui concerne du côté de l'enfant, Por outro lado, o que diz respeito do lado da criança, si on se situe du côté de l'enfant autiste, se nós nos situamos do lado da criança autista, on va dire que c'est un enfant qui ne cède pas sur la jouissance. que é uma criança, a gente dirá que é uma criança que não cede do lado do gozo. Et donc, cette jouissance, elle fait retour dans le corps, E então esse gozo retorna através do corpo, no à corpo, travers les bizarreries, através dessas bizarrices, à travers les stéréotypies. através das estereotipias. Et qu'est-ce qui vient limiter la jouissance? Mas o que vem trazer limite para o gozo? C'est le plaisir. É o prazer. Voilà. Donc, vous savez, quand Freud, en 1920, découvre qu'il y a un au-delà du principe de plaisir, E vocês veem, né? Quando Freud, em 1920, descobre que tem além do princípio do prazer, il reconnaît qu'il y a un au-delà du plaisir qui est la jouissance. ele reconhece que tem além do prazer, que é o gozo. Mais on peut faire le retour inverse. Mas a gente pode fazer o retorno inverso. Et le retour inverse, c'est quoi? C'est que s'il y a un au-delà du principe de plaisir, E esse retorno é, se existe além do princípio do prazer, il existe aussi un lieu qui vient délimiter la jouissance, existe também lugar que vai delimitar o gozo, qui est le plaisir. que é o prazer. Et là, on pourrait dire que l'atelier mis en place avec Baptiste et Omar Então, o ateliê que foi colocado em funcionamento com Batista e com Omar permet effectivement d'introduire cette dimension de plaisir dans la relation transférentielle, permite dans le jeu. introduzir essa dimensão de prazer na relação transferencial no jogo et qui permet effectivement à ce moment-là de délimiter e que cette permite dimension de jouissance corporelle. de se delimitar essa dimensão de gozo corporal. Nara. Ah, desculpa, aqui e depois lá, desculpa. Tá aqui. Eu fiquei pensando, Vives, se você enxergou paralelo entre o conceito de ilhas de competência que o Maleval traz no livro do O Autista e Sua Voz, entre esse conceito de ilhas de competência e a terapia por afinidade ou as oficinas terapêuticas. Ah oui, Ilha de competência. d'accord. Oui, oui. E se é possível a gente dizer que é isso que proporciona deslizamento significante na cadeia, tanto para a criança quanto para o adulto. Alors, je ne peux pas répondre à la place de Malval, Bom, eu não vou responder no lugar do Malval, mais je pense qu'il dirait oui, mas eu acho que ele diria sim. parce que c'est Malval et le groupe de psychanalystes de Rennes Porque é Malval e esse grupo de psicanalistas de Rennes qui ont introduit cette réflexion sur l'affinity-thérapie en France. que introduziram essa reflexão sobre a affinity therapy Voilà. na França. Et ils ont Jean-Claude Malval, François Sauvagnat, Myriam Perrin, qui sont Então foi justamente Malval, Sauvignan, Perrin que fizeram essa introdução, qui sont des collègues de l'Université de Rennes, que são colegas da Universidade de Rennes, ont organisé un colloque extrêmement intéressant sur cette question, que organizaram colóquio extremamente interessante sobre essa questão, où justement Ron Suskind est venu parler de son travail. no qual justamente Ron Suskind veio discutir o seu trabalho. Donc effectivement, je crois que vous avez raison. Il y a quelque chose là où il y a une rencontre
Então ele acha que você tem razão, né? Porque nesse ponto lá tem um encontro entre la possibilité d'investir un objet par affinité né? Nessa possibilidade de investir um objeto por afinidade et les îlots de compétences repérés par Malval. e essas ilhas de competência que foram observadas pelo Malval. Ce qu'on voit bien quand même, c'est que les dessins animés ne sont pas encore une fois une fin en soi, Então, mais uma vez, a gente vê que os desenhos animados não são um fim em si mesmos, mais c'est bien un décodeur, au sens fort du terme, du monde. mas é antes, né, um decodificador, no sentido forte do termo, do mundo. Et ça, on pourrait réellement dire que c'est un îlot de compétences. E isso a gente pode dizer que é uma ilha de competência. Et donc, l'idée que nous essayons de soutenir ici, Então, a ideia que nós estamos tentando sustentar aqui ce serait que les ateliers que nous menons en groupe avec les patients autistes é que esses ateliês que a gente tenta fazer com essas crianças autistas devraient être capables de repérer devem ser capazes de perceber ces compétences, essas ces competências, affinités essas afinidades, pour travailler à partir de ce lieu-là. para trabalhar a partir desse lugar. Voilà. Bom, a Ângela está nos recordando que ela mesma fez uma resenha na Estilos da Clínica sobre a Affinity Therapy. E está online, está disponível para quem quiser consultar. Ainda hoje, chegando em casa. Agora, right now, se quiserem, se o sinal estiver bom, que não é sempre o caso aqui. Posso perguntar? Por favor. Não, a pergunta então que eu quero fazer, não sei se você teria algo assim para nos dizer hoje, né, da sua reflexão sobre a questão do duplo, né? E se você pensa, né, como você disse, não há um deslocamento do objeto autístico para o objeto transicional, mas você acha que é possível pensar uma transição do objeto autístico para a questão do duplo, né? Pensando que essa questão do imaginário, né, é uma questão importante, né, dentro da clínica, da direção, né, do tratamento, né, esse encontro, né, desse suporte imaginário. É isso. Oui. Je suis d'accord avec la façon dont vous articulez les choses. Je pense effectivement que si on ne passe pas d'un objet autistique à un objet transitionnel, Então, eu penso efetivamente, se a gente não passa de um objeto autístico a um objeto transicional, l'objet de transit dont je parlais tout à l'heure, l'objet de transition, esse objeto de trânsito que ele falou, esse objeto de transição, peut être à un moment et souvent un double. ele pode ser, e frequentemente o é, um momento de duplo. Dans le cas de Baptiste, mais dans le cas de nombreux petits-enfants autistes avec qui j'ai pu travailler, No caso do Batista, e com muitas crianças autistas com as quais ele pôde trabalhar, on pourrait dire que l'enfant utilise cette figure du double, que peut être la marionnette, ou que pode-se dizer que a peut-être criança utiliza essas figuras do duplo, que pode ser a marionete, l'animal domestique, ou o animal doméstico, pour occuper une position d'énonciation para ocupar uma posição de enunciação qu'il est incapable de pouvoir tenir sans ce support du double. que ele é incapaz de sustentar sem esse suporte do duplo. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait dire ici, c'est que c'est un premier décollement, Então, o que a gente pode dizer aqui que é um primeiro descolamento, c'est-à-dire une première entaille que é um primeiro talho dans ce réel nesse real, qui est un peu compact que é um pouco chez l'autiste. compacto no autista. Quand j'étais un jeune clinicien, il y a maintenant très longtemps, Quando eu era um jovem clínico, isso já faz muito tempo, une de mes premières expériences, ça a été avec un petit garçon autiste, uma das minhas primeiras experiências foi com um menino autista, avec qui je peignais.
avec qui je peignais, je faisais de la com peinture. quem eu pintava. Bon, je ne savais pas quoi faire, Eu não sabia o que fazer. alors pourquoi pas faire de la peinture? E eu pensei, bom, por que Voilà. por que eu não faço a pintura? Mais ce qui était assez caractéristique et ce qui m'a longtemps interrogé, Mas o que foi bastante característico, que me interrogou bastante tempo, c'est que à un certain moment, ce petit garçon é que em certo momento esse menino produisait une espèce d'état de jubilation. uma espécie de estado de jubilação. C'était pas l'excitation, vous savez, tourbillonnante de l'autiste, Não é uma excitação turbilionar do autista, mais un vrai moment de jubilation. mas um verdadeiro momento de júbilo. Donc j'essayais désespérément de comprendre ce qui se passait. Mas então eu tentei de uma maneira desesperada compreender o que estava acontecendo, Donc étant névrocentré plutôt, e sendo eu mesmo centrado na neurose, je regardais si c'était quand il utilisait telle couleur. se ou, seria, né, um momento que ele usou tal cor. Donc j'essayais de trouver du sens. Eu estava buscando encontrar um sentido. Jusqu'au moment où j'ai compris enfin, mais ça m'a pris du temps, Então, mas até o momento que finalmente eu compreendi, isso me levou um certo tempo, que ce petit garçon jubilait que esse menino jubilava quand il terminait un pot de peinture. quando ele terminava um pedaço de pintura. Donc là où moi je croyais que je faisais de la peinture, E lá então, onde eu acreditava que eu estava fazendo pintura, ce petit garçon m'apprenait que lui, ce qu'il faisait, c'était des pots de peinture vides. o que esse menino me ensinava é que enquanto eu estava fazendo a pintura, ele estava produzindo potes de tinta vazios. Ce qui l'intéressait effectivement, Mm. c'était d'envasiar O que interessava era desvaziar le monde et le réel trop plein auquel il était confronté. desvaziar o mundo, esse real excessivamente pleno ao qual ele estava confrontado. Je pense que le double, c'est une autre expression du même mouvement. E eu acho que o duplo é uma outra expressão desse mesmo C'est movimento, quelque chose effectivement qui viendrait tenter de créer une espèce que é uma coisa que tentaria criar uma espécie d'espacement de espaçamento entre l'enfant et le monde. entre a criança e o mundo. Voilà. Muito bem. Uma última questão? Bom, só antes de terminar, então, eu gostaria de acrescentar os nossos agradecimentos ao pessoal do audiovisual. Né? Essas nossas condições aqui, elas não... Muito obrigado. Né? A equipe é grande, né? As coisas não aparecem aqui por milagre, né? Elas estão todas muito bem organizadas, porque é um pessoal extremamente dedicado, que cada vez que a gente trabalha, estão sempre presentes e fazem com que as coisas transcorram como se elas tivessem nascido assim. Não é? Mas é graças ao trabalho deles, a gente queria agradecer. Uma salva de palmas a todo o pessoal. Então, agradeço muito a presença de Jean-Michel Vives, que foi brilhante, extremamente estimulante. Acho que todos saímos cheios de ideias, de inspirações a partir desses nossos debates com Jean-Michel. Merci, je vous remercie pour votre accueil, je vous remercie d'avoir supporté. Ele agradece, né, a acolhida que nós demos a ele, de termos suportado mon portugais débutant. O meu português iniciante. Et je vous fais la promesse que la prochaine fois, j'essaierai d'être un peu mieux. E que ele promete que da próxima vez vai ser melhor. Tá? Agradecer muito a presença da Ângela mais uma vez e já reconvidar todos para o ano que vem a segunda jornada Outrarte Lapsus em torno de luta e melancolia. Obrigado a todos. Très bien. Assim.